Olá, turma, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós iremos falar um pouco sobre nosso lugar no planeta. Sou a professora Geísia e daremos continuidade com a nossa disciplina de ciência do 7º ano. O objetivo dessa aula é analisar a estrutura da Terra, observar os fósseis e as estruturas geológicas e identificar as tectônicas de placa. Como é, né? A estrutura da Terra. O planeta Terra ele tem um formato semelhante a uma esfera, sendo ligeiramente achatado nos polos. Existe uma ideia de que o formato da Terra foi inferido há muito tempo por meio de estudos envolvendo comparações do planeta a outros corpos celestes, como, por exemplo, as observações da sombra projetada na Lua durante um eclipse lunar, as sombras produzidas por genômanes em diferentes cidades ao mesmo tempo. Em 1961, quando o cosmonauta russo Yuri Gagarin, entre 1934 a 1968, ele fez a sua primeira viagem espacial em torno da Terra. Foi somente a partir dessa viagem de Yuri Gagarin que foi possível observá-lo do espaço a constatar de que a ideia da Terra realmente tinha um formato esférico. Temos aqui uma estrutura da Terra também. Nessa imagem vocês podem estar observando, podemos observar, né, na verdade, uma parte da Terra no período noturno, onde podemos notar uma iluminação decorrente à uso de energia elétrica. Essa imagem ela é estética. A gente pode até pensar assim que a superfície da Terra ela não se movimenta. Só que esse pensamento que temos, ele digamos que é muito errado, né? Porque a Terra ela é uma dinâmica que está sempre em constantes transformações, em constantes movimentações. Em 1900, a superfície terrestre se transforma. Em 1596, o geógrafo e cartógrafo Flamengo da região da atual Bélgica publicou em seu livro Sinonimia Geográfica a ideia de que os continentes não estivessem sempre na mesma posição que ocupam hoje. Em 1912, a ideia de que os continentes se movimentavam foi proposta novamente pelo geógrafo e meteorologista meteorologista alemão Alfred Wegener, em 1880 a 1930. A hipótese de Wegener ele considerava de que 200 milhões de anos atrás havia um único supercontinente, onde ele chamou de Pangea, porque Pangea significava Pan significava todo e o Gea significava terra. As observações de Wegener também apoiavam ao aparente encaixe entre a costa da América do Sul e a África, levando em conta outras evidências. Que seriam essas evidências? A semelhança entre fósseis, as estruturas geológicas e elementos também da fauna e da flora que eram encontrados atualmente nos continentes. Fósseis e estruturas geológicas. Primeiramente, o que vocês acham que são fósseis? Fósseis, eles são os restos, né, ou vestígios de animais ou vegetais que foram preservados em rochas há anos atrás, digamos assim. São vestígios de evidências que teve existências nos anos passados, né? Os organismos podem ser preservados como fósseis se as condições ambientais forem favoráveis. Isso é muito importante fazer essa observação, que os organismos eles só podem ser preservados realmente como fósseis se as condições ambientais, se as condições do ambiente for realmente favoráveis a isso. Fósseis de mesma espécie terrestre são encontrados em áreas localizadas em continentes atualmente separados pelos oceanos. Como vocês podem estar observando aí nessa imagem, fósseis de mesma espécie, porém em continentes totalmente separados pelo oceano. Esses fósseis eles são registros de que, quando vivos, esses organismos habitavam a mesma região em um mesmo período de tempo. Isso pode ter ocorrido se os continentes onde esses fósseis podem ser encontrados atualmente estivessem realmente no passado unidos por um supercontinente. Estruturas geológicas. A fim de dar suporte
hipótese de que continentes já estivessem unidos, Alfred utilizou também a evidência da similaridade entre formações rochosas complexas. Há exemplos dessas similaridades ocorreram entre a Serra do Cabo, que é uma cadeia de montanhas na África do Sul, e a Serra de La Ventana, na Argentina. Ocorreu também essa similaridade entre o Planalto da Costa de Marfim, na África, e o Planalto brasileiro. Ocorreu no hemisfério norte, com os Montes Apalaches, e na América do Norte, nas Ilhas Britânicas, entre outros, porque eu acho que também não ficava muito viável colocar todos, mas existem outras similaridades também que ocorreram. Há também evidências de antigos glaciares de cerca de 300 milhões de anos, que podem ser encontrados na América do Sul, na Índia e na Austrália. Nesses locais, há rochas que apresentam marcas parecidas com estrias que indicam o movimento de grandes blocos de gelo sobre elas, que esses glaciares são formados por grandes e espessas camadas de gelo bastante compacto, devido à deposição de muitas camadas de neve. São grandes massas de gelo, digamos assim, que se formam ao longo de milhares de anos com o acúmulo de neve em um lugar só. E Wegener, ele passou a vida tentando entender como os continentes se movimentavam, mas foi somente a partir da década de 1960, cerca de 50 anos após a publicação de suas teorias, que novas hipóteses, novas propostas foram formuladas por ele. A tectônica de placas. As primeiras explicações sobre que tipo de fenômeno poderia movimentar continentes inteiros vieram após a invenção dos sonares. Os sonares eles são equipamentos que emitem ondas de som e captam as ondas refletidas por um obstáculo, o que possibilita inferir a distância em que o objeto se encontra. Foram usados inicialmente para orientar o movimento de submarinos e para localizar outros submarinos. De início, digamos assim, que de início esses sonares foram usados realmente só para orientar os movimentos dos submarinos e para localizar outros submarinos que poderiam existir naquele local. Em 1962, pesquisadores estadunidenses Henry Hess e Robert Dietz descobriram que no fundo do Oceano Atlântico existia uma fratura de norte a sul. Nessa fratura havia a formação de uma nova crosta oceânica e somente depois, em análises posteriores, que permitiram concluir que conforme essa nova crosta ela ia se formando na fratura, a crosta mais antiga ela ia sendo empurrada para as laterais. Em 1965, o geólogo canadense Tubbs Wilson propôs a ideia de que havia placas rígidas que se moviam na superfície terrestre. Atualmente, a litosfera é dividida em placas que se movimentam em um processo contínuo, e as regiões de contato entre as placas tectônicas, ou seja, os limites entre elas podem ser por limites divergentes. O que são limites divergentes? Quando há movimento de separação das placas, com formação de novas crostas oceânicas, como o que ocorre entre as placas sul-americana e africana. Os limites convergentes é quando há destruição, digamos, de parte de uma das placas, uma vez que elas colidem e uma delas passa sobre a outra. E os limites transformantes. Os limites transformantes é quando há um deslocamento das placas no sentido horizontal e não há criação e nem destruição de placas tectônicas. E era basicamente isso a nossa aula de hoje. Muito obrigada.